Se você quer entender de forma completa o que é um centro de trabalho no SAP e principalmente como ele é usado dentro da produção, este vídeo é para você. Eu vou começar te explicando o conceito, o papel dele no planejamento e na execução das ordens, e logo depois vamos para o SAP, passo a passo para criar um centro de trabalho do zero. Tudo num só vídeo, direto ao ponto. Antes da gente começar, gostaria de avisar que este vídeo está dividido em duas partes. Primeiro, eu explico o conceito de centro de trabalho, para você ter a base teórica que é extremamente importante. E logo depois, eu te mostro na prática, passo a passo, como fazer o cadastro do centro de trabalho direto no sistema. Eu dividi o vídeo em capítulo, então se você quiser, pode pular direto para a parte prática, mas eu recomendo fortemente assistir o vídeo inteiro, porque entender o conceito é o que vai fazer você realmente dominar o assunto e evitar erros no dia a dia. Bora lá? Centro de trabalho, também conhecido como Work Center. No SAP PP, um centro de trabalho, ele representa a capacidade de execução de operações de produção. Em termos práticos, é o local físico ou lógico, onde uma determinada etapa do processo de fabricação é realizada. Pense no centro de trabalho como recurso produtivo, onde o trabalho de fato ocorre, de fato acontece. Ele pode representar uma máquina individual, como por exemplo, máquina de corte a laser, um grupo de máquina, como por exemplo um setor de usinagem CNC, uma linha de produção, como por exemplo uma linha de montagem final, um local de trabalho específico, um exemplo, estação de soldagem, um funcionário ou grupo de funcionários, como por exemplo uma equipe de inspeção de qualidade. Então, cada um desses exemplos aqui, ele pode representar um centro de trabalho. Depende muito de como a empresa ela quer configurar a sua necessidade, né? Como ela define ali dentro da sua estrutura, como que ela faz a montagem, como que ela faz a configuração dos seus recursos. Então, uma máquina individual, ela pode simplesmente considerar uma máquina individual. Então, uma máquina específica ali de corte a laser, né? Ela é um centro de trabalho, como pode ser uma injetora, ela é específica, é uma máquina. A empresa também ela pode tratar e considerar o centro de trabalho como um grupo de máquina, ou seja, lá no setor de usinagem CNC, pode ser que eu tenha lá 5, 6, 10 máquinas de usinagem. Eu quero tratar todas elas como um centro de trabalho. Também é possível. Linha de montagem, eu quero tratar toda uma linha de montagem contínua, né, uma célula, trabalhar ali na linha de montagem final. Um local de trabalho específico também, especificamente ali a estação de soldagem, ou um funcionário em específico, né, vamos dizer, um montador A, que tenha qualificações específicas para aquele material, para produzir, né, para montar um determinado material, ou um montador B, um montador C, depende ali da função dele, né, pode se tratar como centro de trabalho também, ou até mesmo um grupo de funcionário, toda uma equipe tratando como centro de trabalho. Então, o centro de trabalho, né, ela depende ali, ele é o lugar físico onde é feito, é realizado o trabalho, também pode chamar de local lógico, mas ele depende muito da configuração que a empresa quer tratar. Todos esses exemplos que eu citei pode ser chamado de centro de trabalho dependendo da configuração. Então, o centro de trabalho ele é um dado mestre crucial no SAP, no módulo PP, porque ele armazena informações vitais para o planejamento, agendamento, custeio e execução da produção. Então, falando um pouquinho de cada um desses processos, quando a gente fala em capacidade, ele define a capacidade disponível do recurso, como, por exemplo, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu posso ter uma determinada máquina que eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu posso ter um outro recurso que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu posso ter um outro recurso que trabalha, em vez de 8 horas por dia, trabalha 16. Eu tenho ali 2 turnos, 5 dias por semana. Ou 16 horas, né, 2 turnos, e 7 dias por semana. Ou seja, ela dependendo de como a empresa configura, como que é a linha dela de trabalho, né? Se ela trabalha somente um turno, se ela trabalha 2 turnos, se ela trabalha 3 turnos, se ela trabalha 8 horas, ou trabalha 16, ou trabalha 24, dependendo de como é o recurso dela, né? Porque eu também posso ter diversas máquinas e cada uma dessas máquinas trabalhar em turnos diferentes. Então eu posso ter na empresa, vamos dizer assim, 5 injetoras, e uma injetora trabalha 24 horas por dia, a outra trabalha 8 horas por dia, a outra trabalha 16. Então, a capacidade a gente define ali no centro. Então, cada centro de trabalho pode ser definido a sua capacidade. Desta forma, os sistemas de planejamento ele vai saber qual é a capacidade daquela máquina, quantos produtos eu vou conseguir produzir naquele equipamento. Então, ele pode incluir o número de máquinas, o número de operadores, os turnos de trabalho,
Então, é fundamental para o planejamento da capacidade, o Capacity Planning, onde o sistema verifica se há capacidade suficiente para as ordens de produção planejada e ajuda a identificar gargalos. Então, se eu tenho uma venda alta e a minha máquina não consegue produzir tudo aquilo, aquilo ali é um gargalo. Então, eu posso verificar, essa demanda ela é constante, eu ainda vou continuar com essa demanda por um longo período, compensa, de repente, a empresa investir e comprar uma nova máquina, ou é uma demanda específica, uma demanda temporária, só daquele período. Então, de repente, eu posso ver para fazer uma hora extra naquele recurso, ou até mesmo terceirizar, pedir para uma outra empresa fazer aquele produto para mim, porque não vale a pena eu comprar uma nova máquina. Enfim, tudo isso tem a ver com a capacidade que é relacionada no centro de trabalho para considerar essa capacidade produtiva. Então, ele considera o calendário de fábrica, incluindo feriados e fins de semana, ajustando a capacidade disponível. Ou seja, se eu não trabalho no final de semana, eu não vou programar nada no final de semana. Mas, se eu tiver uma capacidade, uma necessidade de produzir, pode ser que vim trabalhar especificamente num feriado, no final de semana, eu consiga produzir aquele produto e entregar ao cliente. E a parte de agendamento, o scheduling, ou seja, ele pode conter fórmulas e tempos padrão, tempo de setup, tempo de máquina, tempo de mão de obra. Então, cada produto ele está estimado. Quanto tempo de setup, de preparação de máquina eu vou precisar? Eu vou ter uma injetora, e essa injetora ela tem ali a parte de injeção numa tinta, uma cor ali, uma cor azul. Então, eu tenho que preparar aquela cor azul para entrar na máquina. Enfim, isso é o tempo de setup, o tempo de preparação daquela máquina. O tempo de máquina é quanto tempo eu levo, quanto tempo a máquina leva para produzir aquele produto. Quanto tempo da mão de obra, quanto tempo uma operação demora para ser realizada, o montador precisa para montar um determinado produto, ou para limpar, ou para embalar um determinado produto, que são usados para calcular a duração das operações de produção. Então, é no centro de trabalho que a gente vincula a parte do roteiro, que vocês também vão ver, a parte de roteirização, e ali a gente vincula a um centro de trabalho, ou seja, é naquele centro de trabalho que ocorre a operação. Então, ao criar ou liberar uma ordem de produção, o SAP usa esses dados para agendar as operações, determinando as datas de início e a data de fim. Então, se eu levo 2 dias para produzir ali um determinado produto nesse centro de trabalho, então eu vou ter ali o início e depois o final 2 dias depois, baseado no tempo que eu tenho previsto, baseado no tempo que eu tenho estimado. Também tem a ver com o custeio, também o costing, que é um centro de trabalho, ele é geralmente atribuído a um centro de custo, cost center, do módulo de contabilidade, da parte de CO, ou seja, veja a integração aqui ocorrendo também com o módulo de CO. Possui tipos de atividade, que é o Activity Types, e suas respectivas taxas, por exemplo, custo por hora de máquina, custo por hora de mão de obra. Então, quando uma operação é confirmada no centro de trabalho, quando eu realizo uma operação, quando eu realizo qualquer trabalho naquele centro de trabalho, os custos associados a essas atividades são coletados na ordem de produção, permitindo o cálculo do custo real do produto. Também a integração com roteiros, routings. Então, no routing, no roteiro de um produto, cada operação, ou seja, cada passo, cada etapa de fabricação do produto, ela é atribuída a um centro de trabalho específico. Isso define onde e como a operação será executada. E também a execução e confirmação. Então, as confirmações de produção, o registro do que foi feito, o tempo que se gastou para produzir, o material ou os materiais que foram consumidos, são feitas em referência ao centro de trabalho onde a operação ocorreu. Então, o centro de trabalho, veja que no SAP PP ele é extremamente importante por tudo isso. E por que o centro de trabalho ele é tão importante? Então, como eu disse, ele tem a visibilidade da capacidade. Ele permite ali que os planejadores eles vejam a carga de trabalho em cada recurso, ajudando a balancear a produção e evitar sobrecargas, evitar sobrecargas e subutilização. Um agendamento preciso, garantindo ali que os prazos de entrega sejam realistas, sejam baseados na capacidade e nos tempos reais de processo. Também o custeio detalhado, fornecendo ali a base para alocar os custos de produção de forma correta, auxiliando na análise de rentabilidade. E a gestão do chão de fábrica é o ponto de referência para a execução das operações e coleta de dados em tempo real. Em resumo, o centro de trabalho ele é a representação fundamental de um recurso produtivo dentro do SAP, essencial para que o sistema possa planejar, agendar, custear e controlar as atividades de fabricação de forma eficaz. Então, um exemplo prático, imagine que a sua empresa ela está montando uma bicicleta. Então, lá no roteiro de produção, você define 3 operações: montagem do quadro,
Então, ela é feita na estação Monte 01. Então, esse Monte 01, ele é um centro de trabalho. Ele é realizado aqui nessa estação de montagem 01. Já a instalação das rodas, que é uma outra operação, ela já é feita em outra estação, ou seja, em outro centro de trabalho, que aqui a gente está chamando de Monte 02. E a inspeção final, feita na estação INSP 01. Então, cada uma dessas estações, a Monte 1, a Monte 2 e a INSP 01, é um centro de trabalho. Então, aqui nós temos 3 centros de trabalho. E cada centro de trabalho ela tem as suas operações e tem cada uma delas, que a gente vai ver também, tempos. Então, para montar o quadro, quanto tempo eu levo para montar o quadro aqui nessa estação? Quanto tempo eu levo para fazer a instalação das rodas aqui nessa outra estação? E quanto tempo eu levo para fazer a inspeção final, a parte de qualidade? Quanto tempo? Então, com base em tudo isso, a gente sabe, a gente tem as previsões, né, de capacidade. Se eu preciso ali de montar, de produzir 500 bicicletas, quanto tempo eu levo de montagem? Quanto tempo eu levo aqui da instalação das rodas? Quanto tempo eu levo de inspeção final? Com base nisso tudo, a soma disso, ele vai dar justamente a questão da capacidade, né, de quanto tempo eu vou colocar. Ah, eu tenho capacidade suficiente aqui de montar esses quadros baseado no calendário de fábrica que eu tenho. Então, tudo isso ele é muito importante com relação ao cadastro, porque a gente consegue ver todas essas estimativas, consegue prever custeio e tudo mais. Então, veja a importância do centro de trabalho. Então, o centro de trabalho, né, ele vai definir o tempo de produção, ou seja, o tempo de máquina, o tempo de setup, o tempo de processamento, define a capacidade produtiva, por exemplo, quantas peças eu consigo produzir. No caso da bicicleta, eu consigo produzir ali 100 bicicletas por dia, baseado na capacidade que eu tenho. Define os custos das operações, então a integração ali com o módulo de CO, permitindo também o planejamento de carga e disponibilidade. Então evita, né, sobrecarregar as máquinas. Então uma analogia, uma outra forma aqui de falar isso é o centro de trabalho no SAP é como uma estação de preparo uma cozinha industrial. Se você estiver fazendo uma pizza, vai passar pela mesa de montagem, o forno e a área de corte. Cada uma dessas estações ela é um centro de trabalho e o SAP precisa saber quanto tempo cada uma leva, quando está disponível e quanto custa usá-la. Agora que já entendemos o conceito de centro de trabalho, vamos entrar no SAP e cadastrar um centro de trabalho na prática. Mas antes de entrarmos no SAP, gostaria de te pedir o like, comentários e a inscrição no canal se ainda não é inscrito. Isso ajuda muito e para você não custa nada. Vamos ver agora como cadastrar o centro de trabalho na prática. Então vamos aqui na busca e vamos digitar CR01. Criar centro de trabalho. Aqui ele já trouxe o centro 1410, que é o que estamos trabalhando, e aqui em centro de trabalho vamos entrar com o código de centro de trabalho que queremos. Vamos criar 3 centros de trabalho. Nós criamos, né, o produto acabado A1234. Nós criamos o produto acabado, o semi-acabado SA001. E nós criamos a matéria-prima, né, MP001. Nós criamos 3. Vamos criar também 3 centros de trabalho. Vamos criar um para montagem. Então, o nosso produto acabado, vamos dizer que ele passa por 3 operações. A operação de montagem, depois a operação de limpeza e depois a operação de embalar. Ou seja, a gente primeiro monta o produto, depois a gente faz a limpeza dele e depois faz o processo de embalagem. Então vamos colocar aqui no centro como Monte 01. Aqui em tipo do centro de trabalho, a gente seleciona aqui no Match Code e nós podemos ver que são diversos tipos. Então temos o tipo máquina, o tipo estação do centro de trabalho, grupo de máquina, o tipo de trabalho, tipo de manutenção, linha de produção. Então, o centro de trabalho, ele pode ser, né, conforme já foi falado também ali no conceitual do centro de trabalho, ele pode ser uma máquina específica, ele pode ser um conjunto de máquina, né, uma estação aqui de grupo de máquina, pode ser uma mão de obra em específico, pode ser uma estação de mão de obra, pode ser uma equipe ali de manutenção, pode ser linha de produção, enfim, ele pode ter diversas características ali. Neste caso da montagem, vamos colocar aqui como uma estação de trabalho. Vamos colocar aquele trabalho. Então, vou dar um OK. A partir desse instante, eu posso dar um Enter. Dei um Enter, ele entrou aqui nessa outra tela, onde a gente preenche a descrição do centro. Então, como que eu vou chamar este centro? Eu vou chamar de montagem. Legal.
E aqui eu posso colocar quem que é o responsável. Clico aqui no Match Code e coloco aqui o responsável, Work Center Supervisor. Veja que nesse exemplo aqui só tem um, mas também isso é configurável. Então, na empresa, no momento da implantação do SAP, ou até mesmo depois, pelo time de TI, é cadastrado aqui a parte dos responsáveis. Então, provavelmente, se você estiver ali na sua empresa, né, trabalhando, se você consultar aqui essa tela, você vai ver diversos cadastros aqui. E o responsável quem é o responsável por esta área, né? Seja uma pessoa ali em específico, um grupo de pessoas. Então, aqui a gente coloca o responsável pela área. E aqui em utilização, se a gente clicar aqui no Match Code, podemos ver qual que é a utilização daquele centro de trabalho. Um centro de trabalho ele pode ser utilizado para vários tipos ali também, para vários tipos de utilização. No caso nosso, a gente vai colocar aqui todos os tipos. Então, para nós é um global, né? Tem um planejamento global e nós é todos os tipos de lista de tarefa, ou seja, toda a parte do roteiro, das operações. A partir daqui eu tenho a chave do valor padrão. Então lembra que no centro de trabalho tem a relação, né, com as taxas, horas, toda a parte do custeio relacionado lá com o módulo de CO, né, de controladoria. Então aqui eu vou colocar que é uma produção do tipo normal. Tem a parte de produção de repetitiva, parte de produção por processo, diversos tipos aqui de produção. Eu vou colocar o produção normal, que o nosso vai ser uma montagem normal. A partir daqui eu já posso clicar em gravar. Ao clicar em gravar, ele está solicitando aqui preencher todo o campo, né? Tem a baixa da explosão. Agora eu vou clicar aqui em gravar. E aí o centro de trabalho Monte 01, né? O centro 1410, foi acrescentado, ou seja, já foi gravado. Então nós temos já o nosso primeiro centro de trabalho feito. Agora eu vou criar, né, o segundo, que eu vou chamar aqui de limp, de limpeza 01. E eu vou seguir o mesmo processo. Já vou deixar aqui como 00D3, que é o trabalho, vou dar um Enter. Vou preencher aqui também, dizendo limpeza. Vou preencher o responsável. Colocar a utilização também, como todos os tipos de lista, tarefas. E aqui baixa de explosão e clicar em gravar. E aí faltou aqui a chave do valor. Vou clicar aqui também, produção normal. E dou um gravar. Fechou. Então o centro limp 01, centro 1410 foi acrescentado, ou seja, já cadastramos o segundo centro. Agora eu vou cadastrar o terceiro, que é o EMBA de embalagem 01. Também já vou aproveitar aqui que já está preenchido 03. Vou dar um Enter. Vou clicar, vou dar o nome, chamando aqui o centro de embalagem. O responsável, vou selecionar também o responsável aqui, o Work Center. A utilização todos os tipos. Baixa aqui para explosão e já vou selecionar a chave do valor padrão, que é obrigatório. E clico em gravar. Desta forma, nós cadastramos todos os três, o Monte 01, o Limp 01 e o Emba 01. Caso eu queira consultar, eu posso vir aqui em menu, centro de trabalho e clicar aqui em exibir. Nele, eu posso vir, vou colocar o Monte 01 que cadastramos, Monte 01, dou um Enter, ele já trouxe o nosso cadastro aqui de montagem. Então veja que está aqui, Monte 01, montagem, e os parâmetros que nós selecionamos. Vou clicar aqui em voltar, vou entrar no outro, né, Limp 01. Então está aqui também o centro de trabalho de limpeza e o EMBA 01, que é o nosso embalagem. Então nós cadastramos aqui 3 centros de trabalho, o Monte 01, o Limp 01 e o EMBA 01. O Monte 01 representando o centro de trabalho de montagem, o Limp 01 representando o centro de trabalho de limpeza e o EMBA 01 representando aqui o centro de trabalho de embalagem. Então veja que a nossa estrutura, né, a nossa roteirização, nossos dados mestre começa a tomar corpo. Então nós cadastramos o código do material, nós cadastramos também a parte da lista técnica, nós cadastramos agora o centro de trabalho. Basicamente, para podermos abrir uma ordem de produção, agora falta o roteamento e a versão de produção, o qual veremos nas próximas aulas. Se você gostou dessa metodologia, conceito e prática, imagine um curso completo passo a passo, mesmo que você não conheça nada de SAP. Sim, eu tenho esse curso. Link na descrição. No treinamento de PP, vamos desde como conectar no SAP, passando por como navegar através dos menus, através dos favoritos e até mesmo na personalização do sistema para ficar conforme você deseja. Depois vamos pela estrutura organizacional, a empresa, centro, depósito. Logo em seguida entramos com os cadastros principais do módulo PP, que é a lista técnica. Aí agora nesta aula vimos sobre o centro de trabalho e você verá nas aulas seguintes sobre roteamento, versão e até mesmo o MRP,
Resumindo, se esta playlist do SAP PP, que já teve muito conteúdo de qualidade de forma totalmente gratuita, imagine um curso completo, onde você aprenderá desde o zero tudo o que é necessário para você conseguir usar o módulo do SAP PP no seu dia a dia. Um super diferencial para quem trabalha no PCP, em planejamento de produção, indústrias ou pretende atuar como Key User, ou seja, usuário-chave, ou até mesmo consultoria SAP. Veja o link na descrição.